Gálatas 5, começando no versículo de número 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não, grava bem essa palavrinha aqui, ó. E não é não. Amém, Jesus? E não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não, repito, não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vamos começar a entender isso aqui. Quando você não tinha Jesus, sua vida era uma vida perdida. Alguns aqui eu diria que era mais do que perdida. E outros eu diria, era mais do que perdida ainda. Certo? Na verdade, irmãos, se a gente colocar num tacho a minha vida e a tua, certo? No passado, e se nós pegássemos e moesse tudo ali, eu e você junto, no passado, não daria nem para fazer sabão, de tão ruim que era o negócio, certo? Uns aqui, talvez até um pouquinho melhor, outros na grande maioria, bem pior. Nas atitudes, nas palavras, nos pensamentos, nas coisas erradas que fazíamos, certo? Naquilo que nunca agradou a Deus, no desrespeito total à palavra do Senhor Deus. E aí o Senhor Jesus, ele vai, com a misericórdia dele, com amor, com a bondade, né? Traz essa salvação para a nossa vida. Aí ele vem aqui e diz assim, ó, estais, pois, firme na liberdade. Quando o Senhor Jesus nos resgatou, nos libertou, naquele dia, quando foi isso, pastor? Eu não sei na sua vida, sei na minha, em que você disse, não, eu vou tomar um compromisso com Deus. Eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero andar com Jesus. Já fiz o que era errado, já fiz o que não prestava, já fiz o que é condenado por Deus, pela sociedade, pela minha própria vida, pela minha família, já falei, já fiz, já tentei destruir, mas a partir de hoje eu estou tomando esse compromisso. Quando você fez isso, o dia que você fez isso, e se não fez, eu já vou te falar aqui, já antecipar para você, você está em perigo na tua vida, e um tremendo de um perigo, então é muito importante que você tome um compromisso, que você aceite a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Ele gerou para você uma liberdade. A pessoa, ela acha que ela tem liberdade, a liberdade só tem em Cristo. Você deita em paz e dorme em paz, e sonha em paz e se levanta em paz. Você pode estar no meio da tribulação da vida, mas você tem paz no seu coração. Você pode estar atravessando, como a maioria do povo gosta por aí, né, o deserto, mas você vai continuar em paz. Você está enfrentando a verdadeira batalha de toda a tua vida, mas você continua em paz. Então, paz e liberdade nós só vamos encontrar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Digam graças a Deus. Aquela época passada era a época de servidão, escravidão. Era a terra do Egito, de necessidade, de sofrimento que nós tínhamos na vida. Era vício, era perturbações, entendeu? Era basicamente dor de cabeça 24 horas por dia, né? Vivia uma vida totalmente perdida. Veio a libertação, veio a liberdade. Ele disse,
Estais, pois, firmes. Aonde? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa liberdade, ela foi gerada no teu pensamento através do quê? Jesus, pastor, tá. Mas Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, é o quê? Pois é. Evangelho de João, vai lá. Capítulo de número 1, versículo de número 1. Porque ele manda eu estar na liberdade. Mas qual liberdade? Mas eu estou em Jesus. Mas tem gente que diz que está em Jesus e está mais perdido do que cego em tiroteio. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu acho que eu não preciso nem entrar muito no mérito. Vamos só ler o versículo 1 aqui no já. Bem alto. Acharam? Então vai lá, igreja. Já. Então essa liberdade foi gerada através da palavra. Não tem como andar em liberdade se não for pela palavra. Bom, eu quero uma liberdade na minha vida financeira. Eu vou na palavra. Pastor, eu estou precisando. Lá na minha casa está uma escravidão miserável. É briga, desentendimento. É marido que quer largar, é mulher que quer largar. Eu preciso dessa liberdade. Você vai encontrar na palavra. Eu preciso de uma liberdade, de uma tranquilidade na minha saúde. Certo? Olha, eu tenho dinheiro para pagar o melhor hospital aqui de São Paulo, ao qual eu não vou nem citar o nome dele, senão eu vou fazer propaganda para ele. E você sabe onde é. Amém, Jesus? Você pode estar lá dentro com os melhores especialistas do mundo e ainda ser uma pessoa escrava. Liberdade você encontra aqui na palavra. A liberdade que você precisa em qualquer área da tua vida, ela só é gerada pelo cumprimento exato, certo, da palavra de Deus. Eu cumpri? Cumpri. É simples. Está feita a coisa. Não, eu não cumpri porque não deu tempo, porque não tem jeito, porque eu não consigo. Não vai ter liberdade. Pode ser você, pode ser o obreiro, o auxiliar, pode ser o pastor, pode ser o missionário, pode ser o presbítero, pode ser o diácono, pode ser o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser o raio que for. Não vai ter liberdade. Volta lá para Gálatas 5:1. Firmes na liberdade. Você tem que ficar firme. Porque vai ter coisas na sua vida que vão acontecer para tirar você dessa liberdade em Cristo. O diabo, ele vai querer se levantar. Eu sempre disse aqui na igreja o seguinte: você acha que o diabo está contente com você? Sim ou não? Não, não. Se você parar para pensar agora, um curto pensamento, nesse momento você está onde, igreja? Tem gente que não sabe, mas eu posso te falar que você está na igreja da graça, certo? Você está onde, irmãos? Na igreja. O diabo queria que você estivesse na igreja? Não, queria que você estivesse no erro, queria que você estivesse na maldade, queria que você estivesse perturbando, sei lá o quê, queria que você estivesse sendo desonesto, queria qualquer outra coisa, menos dentro da casa do Senhor. Então ele vai se levantar de alguma forma para tirar você dessa liberdade, dessa presença, em atitudes, palavras, pensamentos, de todas as formas. Ele disse: fica firme. Vai tentar, mas você só vai sair da liberdade se você quiser. Certo? Oportunidades terá.
e coisas para deixar a gente irado, tem. Eu diria para você, essa semana aqui na igreja foi a semana. Está ali o mineirinho ali do comedor de queijo ali que pode falar. Né? De segunda para terça, entraram aqui e roubaram toda a fiação lá da caixa de relógio. Aí vamos correr atrás, a igreja vai, gasta e não sei o quê. E gasta, viu, irmãos? E gasta, tá? Porque não custa barato. Arrumou. Né? De quinta para sexta entrou de novo. E os caras são tão bacanas, irmãos, que eles entram, roubaram, a polícia veio, fez eu não sei o que aqui, mas fez, alguma coisa fez, e depois os caras voltaram para pegar o que eles tinham deixado para trás. Isso não dá ira, irmãos? Ah, pastor, nenhuma, em você. Entendeu? Porque eu fico que nem água na panela a 1000 graus. Você já viu como é que fica a água na panela a 1000 graus? Eu borbulho, irmãos. Eu borbulho. Por isso é que eu sempre acho que Jesus me colocou no lugar certo. Pregador. Pregador. Então tem. Eu cheguei uma hora que eu comecei a rir. O Fernando falou, pastor, o senhor está rindo? Eu falei, se eu não der risada, eu vou te contar, eu como até meu celular. Então, coisas para te tirar tem. Ele disse, fica firme. Firme. Alguém pode dizer, pastor, mas vai lá e arruma de novo. Mas espera aí um pouquinho, você sabe quanto gasta, irmãos? Com a dificuldade que nós estamos tendo por aí, você sabe o que gasta? Não era para ter um centavo de gasto. Então tem coisa que tira a paz da gente. Mas ele disse, fica firme. Fica firme aonde? Na liberdade com que Cristo libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quando eu deixo de olhar para a palavra, eu vou entrando no jugo da servidão. Eu volto a ser escravo. Escravo da maldade, escravo do vício, escravo dos pensamentos contrários à vontade de Deus, pensamentos errados, pensamentos lascivos, certo? Eu começo a ter atitudes totalmente erradas, aquelas que Deus condena. Não, mas ninguém está vendo, pastor. Realmente, ninguém está vendo, só Pai, Filho e Espírito Santo. Não precisava ninguém mais ver. Concordam comigo? Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo está vendo. Certo? Então eu tenho que ficar firme na palavra. Eu tenho que me instruir na palavra. Eu tenho que procurar a saber, olhar, ler, buscar, entender, praticar aquilo que Deus está dando. Porque senão eu não vou conseguir me manter na liberdade. Digam graças a Deus. Aí ele diz aqui, olha, no versículo 9. Um pouco de fermento faz o quê? Se você vai fazer uma receita lá na sua casa, e lá diz assim, olha, eu vou chutar aqui, porque eu não sei, se for demais ou se for menos, você não dá risada não, porque eu não sei. 1 colher de fermento. Você coloca 2. Dá certo? Sim ou não? E se você colocar meia colher? Também não dá. Mas uma porção a mais estraga toda massa. Às vezes aquele passo a mais que você deu, pastor, mas o senhor não disse que tem que dar um passo a mais? Na fé, baseado na vontade. Mas um passo a mais, sem a direção do Espírito de Deus, você pode destruir a tua vida. Você vai fazer besteira. Você vai quebrar a tua cara. Ele disse, um pouco de fermento, leveda, estraga. Acabou. Eu já te contei o caso, que na época nós estávamos aqui em Guarulhos, quando eu abri a igreja de Guarulhos, e uma época difícil para mim e para a Wanda, irmãos, que a gente morava até dentro da igreja. Era uma ratoeira, não era nem igreja aquilo lá.
Era uma ratoeira. E um dia eu falei, Wanda, nós vamos comprar do lado ali a Praça do Estudante, tinha um japonês que vendia comida ali, vendia macarrão que você comprava por quilo, sabe aquele sacão assim? Você ia lá e comprava por quilo, 100 gramas, 200 gramas, sei lá, quanto você quisesse. Fui no açougue que tinha do lado, eu falei, eu vou comprar uma carne, comprei uma carne. Essa Wanda veio na maior felicidade, que acho que fazia uns 32 anos que a gente não via carne. E a Wanda temperou e arrumou e mexeu e fez aquela coisa e jogou pimenta. E eu, até a água na boca, só deu falar. Né? E a coisa estava que eu falei, hoje eu vou te contar uma coisa, eu vou dormir até gostoso essa noite. Porque quando você come e faz tempo assim que você não come como deveria comer, fica parecendo sucuri, né, irmão? Quando engole uma capivara inteira. Aí você fica mole, aquela coisa toda. Foi desse jeito. A hora que eu pego a carne, eu ponho na boca, eu falei, não é possível. A Wanda, ao invés de colocar sal, o que ela colocou? Açúcar, irmãos. Ficou uma delícia. Porque os potes que estavam lá eram iguais. E ela inverteu. Entendeu? Nunca aconteceu isso. Mas aconteceu aquele dia. Não, foi demais a alegria. Eu falei, Deus do céu, a carne doce. Eu falei, será que tem alguém que come isso aqui? Aí a Wanda, não é possível, meu Deus, o que eu fiz? Já sei, vou lavar a carne. Lavou a carne. Temperou tudo de novo, continuou doce. Falei, Wanda, deixa quieto, vamos comer macarrão puro e comemos. Estraga. Se não for colocado o tempero certo, e qual é o tempero certo para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual? No princípio era o que, igreja? Eu não ouvi. E o verbo é o que? Palavra. Verbo é o que, igreja? Palavra. Então, qual é o tempero certo? Palavra. Eu quero o tempero certo para continuar a minha caminhada certa, dentro da palavra. Não tem outro rumo. Não tem outra coisa a ser feita. Vou voltar a dizer para você. É simples. A palavra de Deus permite essa sua atitude? Permite, então eu vou fazer. A palavra de Deus não aceita isso? Não aceita, então eu não vou fazer. Deus mandou ir? Eu vou. Não interessa se o caminho é apertado, estreito, fino, esquisito, feio. Eu vou, lá na frente vai ser melhor. A palavra de Deus disse, não vai? Então eu não vou. É simples, é só regrar na palavra. Aí no versículo 10 diz assim, olha, confio de vós no Senhor, veja bem, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. O diabo se levanta, vem colocar em você uma enfermidade. Vem colocar, vamos usar o princípio aí, o exemplo da enfermidade, certo? Ele está te inquietando, ele se levantou. Ele veio para quê? Para roubar, que mais, igreja? Matar e que mais? E destruir. Mas se você está firme na liberdade, na palavra, naquilo que a palavra de Deus declara, determina, fala, o que acontece com esse mal? Sofrerá, como é que termina o versículo aí? A condenação. Não vai prosperar, não vai para frente. Aquela enfermidade, ou hoje, ou amanhã, ou depois, ela vai cair por terra. Aquela perturbação na vida financeira, vai cair por terra. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Versículo 13. Porque vós, irmãos, todos nós, fomos chamados para que, igreja? Tem gente que está escrava, irmãos. Tem gente que está escrava.
Uma vez um irmão disse para mim, o senhor não é engraçado, o senhor chega na igreja, o senhor prega, o senhor fala que tem que fazer, tem que ir, tem que beber, tem que papapá, a gente começa a fazer, o senhor fala que está errado. Não, não está errado. Esse irmão falava comigo a respeito de trabalho, certo? Porque fazia sei lá quanto tempo que não trabalhava, e depois disse que orou a Deus, orou, e não sei o que, e foi arrumar um trabalho aí que ele mal podia vir na casa de Deus. Quando vinha, você já nem lembrava que ele era irmão mais da igreja. Falei, quem te deu esse trabalho não foi Deus, foi o capeta. Como é que Deus te dá uma coisa que tira você da presença dele? Como é que Deus faz isso? Ô pastor, mas e eu que trabalho, por exemplo, na saúde pública e tenho uma escala? Uma escala, às vezes um domingo você vem, outro domingo você não pode vir, o outro você vem, o outro você não pode vir. Mas constantemente, irmãos, isso aí não foi Deus que deu, não. Você vai me perdoar, mas não foi, não. E se alguém achar o contrário, eu quero que você me mostre dentro da Bíblia, porque eu posso te mostrar dentro da palavra de Deus que Deus não faz isso. Certo? Deus não faz isso. Deus não vai te dar nada que tire você da presença dele. Nada, absolutamente nada. Ele disse, olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Você tem que trabalhar, sim ou não, igreja? Vamos de novo. Sim ou não? Pois é, mas você tem que ser escravo do dinheiro? Então continue na palavra de Deus, porque sem Deus você vai fazer muito e alcançar pouco. Com Deus, você vai fazer pouco e alcançar muito. É assim que funciona. A bênção, ela enriquece e não acrescenta dores. Olha isso aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí ele diz assim, olha, não. Vou repetir a palavra para você, como eu fiz da outra vez. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Não dê ocasião à carne. Eu não vou hoje na igreja porque eu estou... Não, você está com preguiça. Certo? É preguicite aguda. Não, eu não vou hoje na igreja, sabe por quê? Porque eu estou... Não. Eu vou. Eu preciso. Eu tenho que me fortalecer. Eu tenho que estar na presença do Senhor Deus. A minha vida depende única e exclusivamente disso. Tem gente que está na servidão do casamento, irmãos. Casamento é para ter alegria, paz, felicidade. O irmão e a irmã é um com fuzil, o outro com a .50. Entendeu? Sem contar as granadas, a sala fica minada, se pisar aqui explode tudo. Espera aí, que desgraça é essa aí? Que praga dos infernos é isso aí? Pastor, mas o senhor tem que entender que todo casal briga. Vou entender. Eu entendo que todo casal briga. Mas eu só vou entender isso na hora que você abrir a Bíblia e me falar, o livro, capítulo, versículo e a página onde está escrito isso. Então não me venha com outra conversa, porque aquilo que não está na palavra de Deus, eu não aceito, meu irmão. Você pode ter os seus argumentos que for. E esses seus argumentos fora da palavra de Deus, eles são do capeta. Então eu não vou dar ouvidos para isso. O outro está aí em servidão, sei lá de que, de vício. Pastor, eu sou um homem de Deus, sou mulher de Deus, sirvo ao Pai, sirvo ao Filho. Tem uns que falam assim, dá a impressão que é Jesus falando, até a voz é grossa, é aquela coisa aguda, sextavada, né? Parece que abriu um facho lá no céu e veio aquela voz de encontro. Você até treme quando o irmão fala, né? Mas a gente toma um golinho para alegrar o espírito. Ô espíritozinho vagabundo, sem vergonha.
teu espírito se alegra com a presença do Altíssimo, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Espírito não se alegra com cachaça, não, meu irmão. Viu? Porque o teor alcoólico não vai para o espírito, fica no corpo. Pastor, todo mundo precisa de um pouquinho de álcool. Você já ouviu falar isso? Sim ou não? Nessas épocas agora está todo mundo, porque o que eu tenho usado, irmão, eu tenho dia que eu uso tanto álcool em gel que eu chego grogue em casa. Aonde que está escrito isso? Ô pastor, Jesus bebia. Ah, miserávelzinho. Só que o vinho que Jesus bebia, ninguém quer beber, irmãos. Né? O cara quer tomar o vinho que veio de Portugal, que foi encontrar uma garrafa que foi engarrafada em 1502. Só que para comprar um vinho desse aí, você tem que vender o Brasil para poder comprar garrafa de vinho. Né? Que bobeira é essa, irmãos? O outro está escravo de jogo. Pastor, se eu ganhar 200 milhões, eu dou 100 milhões para a igreja. Dá nada, irmãos. Dá nada. Você não vai lembrar nem da igreja. Que ganhar 200, eu vou jogar lá, pastor. Guarda o dinheiro que você joga, que você fica rico, no final das contas. Vou jogar no bicho. Vou jogar no céu, comprar o bilhete. Tem uns que chegam, você quer bilhete premiado? Ah, mas vai ser trouxa lá na China, hein? Se é premiado, por que você não vai receber, compadre? Tem que vender para mim? Hein? Então faz o seguinte, vamos comigo lá. Eu recebo, te dou a tua parte, você vai embora, eu fico o restante. Ninguém faz isso. Veja isso aqui, olha. Porque fostes, irmãos, chamados para a liberdade. 13. Não useis então da liberdade para dar ocasião a essa carne. Tem gente que acha que ela pode, ela tudo pode, ela pode. Não, você não pode. Você pode tudo que a palavra de Deus diz que você pode. E aquilo que a palavra de Deus diz que você não pode, não adianta. Você não pode. E fim de papo. Amém, Jesus? Então não é mais fácil ficar na presença de Deus? É muito mais fácil. E para a gente terminar aqui, ele diz assim, olha, no 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumai também uns aos outros. Quer dizer, se eu estou tentando levar, através da escravidão, da servidão, do jugo escravizador do mal, certo? Outro junto comigo, irmãos, eu estou me consumindo, eu estou me acabando. Eu estou me acabando. E uma vez eu conversava com um cidadão, que é de uma igreja que, já vou te falar, não aceita Jesus Cristo, mas se dizem ser evangélicos, tá? Não aceita Jesus Cristo. Não aceitam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, diz que não existe isso. Bebem para alegrar o espírito e não são dizimistas porque condenam o dízimo. Porque dizem o seguinte, no Novo Testamento não tem o dízimo, mas a vida deles espiritual, entre aspas, é baseada em todo o Velho Testamento. Certo? E ele disse para mim, disse, eu não dou dízimo, porque não é correto dar dízimo. É pecado dar dízimo. Eu falei, é pecado? É pecado. O dízimo, pastor, no Novo Testamento não tem. Eu falei, tem. Fala, ô pai, como fala? Não vai falar isso para mim não, porque fala. Certo? Eu falei, bom, mas ainda que não tivesse,
Dei ele o exemplo. Falei, vocês não são seguidores do Velho Testamento? Sim, somos. E aonde está o dízimo? Malaquias não fala? Hein? Eu falei, você sabe qual foi o primeiro ser humano que deu dízimo? 400 anos antes da promessa? Alguém sabe, irmãos? Quem foi o cara que chegou lá e... rei de Salém... Quem que foi, irmãos? Eu ouvi mas não chegou aqui a palavra formada, o som. Quem é que foi? Pois é. E aí? Então não fique debaixo de servidão nenhuma. Não, sabe? Essa doença aqui é Deus me provando. Deus precisa de doença para te provar? Deus precisa da ajuda do Satanás para te dar uma repreensão? Ele não pode te dar uma repreensão dentro da palavra dele? Hein? Será que ele precisa disso? Não, pastor, isso aqui, essa enfermidade, isso aqui é assim mesmo, pastor. É doença de pessoa que está ficando mais velha. Isso me irrita tanto, irmãos. Porque velho tem que ficar podre? Tem que lascar tudo a vida? Vai chegando a idade, tem que ficar o quê? Não, negativo, meu irmão. Negativo. Tem essa não. Um dia eu procurei um médico, o médico chegou para mim, a primeira coisa que ele perguntou para mim, falou, pastor, o senhor está aqui para quê? Eu disse, eu estou aqui por um único motivo, doutor. Eu preciso perder alguma coisa? Preciso. É fato, é notório, entendeu? E está diante dos olhos do Senhor. Mas a minha maior procura é o seguinte, estou ficando velho, a cada dia, cada hora que passa na minha vida eu estou mais velho, estou uma hora mais velho, certo? E eu quero envelhecer com saúde, só, mais nada. Aí diz, não, porque você tem que ter esporão, você tem que, peraí, esporão não vem de espora? Eu virei galo agora, irmãos? Então quem vai ter que ter esporão é o galo, não é o Ayrton. Certo? Não, reumatismo é doença de velho, vai ter o Satanás, eu quero ver o Satanás torto de reumatismo, mas eu não vou ter, irmãos. Então eu não vou ficar preso a coisas, achando que é, porque é. Pastor, mas todo mundo diz, mas a palavra não diz, e eu vou continuar obedecendo a palavra de Deus, se eu quero andar em liberdade com Cristo. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Para acabar com tudo, Romanos 13, 14. Mas, revestivos de quem? Será que seria revestivos de fábulas? Revestivos do argumento da sociedade? O que a sociedade diz? Hein? Será que eu tenho que me revestir da palavra daquele que não conhece a Deus, que não serve a Deus, que não obedece a Deus? Não. Aqui na minha Bíblia diz, revestivos do Senhor Jesus Cristo. No princípio era quem? O verbo é o quê? Jesus é o quê? Palavra. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, se revista da palavra. Ela é escudo protetor na tua vida. Amém, Jesus? E não tenhais cuidado do que, igreja? Da carne em suas concupiscências, desejos, pensamentos, vontades extrapoladas. Isso quer dizer concupiscência. É só isso. Tem liberdade, mas algumas coisas para mim pode, não pode. Não pode. Não, eu estou na igreja faz 30 anos. Não pode. Eu cheguei na igreja ontem, pastor. Não pode. Pastor, eu sou da igreja, eu sou tal, eu sou X, eu sou Y dentro da igreja. Eu faço, eu desfaço, eu amarro, eu desamarro, eu tudo. Não pode. Não interessa quem é você. Não pode, não pode.
Amém, Jesus? Observa isso na sua vida, irmãos. Veja bem cada passo que você tem dado. Você vai receber propostas para ser uma pessoa desonesta no seu trabalho. Não seja. Não envergonhe o evangelho. Não envergonhe aquele que te chamou. Continue de cabeça erguida na vida. Se não dá, não consigo, não posso, não vou, mas sempre seja verdadeiro. Amém, Jesus? Sempre seja verdadeiro. Carregue uma coisa chamada dentro do teu coração, verdade com você. Não é, não é. Certo? Não é, não é. Ah, se é, é. Bom, então, não é, tá. Então é dessa forma. Mas se não é, não é. E não adianta você falar para mim que é, porque vai continuar sendo não é. Você tem que andar na verdade. Conhecereis quem? A verdade é o quê? A palavra. E a palavra vos libertará. É isso que tem que ser, irmãos. Amém, Jesus? Olha para Jesus. Só para Ele. Pastor, mas essa humanidade aí está perdida. Eu continuo olhando para Jesus. Pastor, mas o povo está de cabeça para baixo. Continuo olhando para Jesus. Pastor, mas está aqui... olhando para Jesus. Se eu não olhar para Jesus, você vai desviar. Você vai sair do caminho. Você vai ser enganado. Você vai ser mais um alvo de Satanás. E não se esqueça que uma vez o diabo esteve na tua vida. Jesus veio e te libertou. Trouxe você para Ele. Colocou no caminho dEle. Se hoje você sair, o diabo será implacável contra a tua vida, irmãos. Ele não vai te dar moleza, porque ele não quer que você tenha outra oportunidade de voltar. Então você que está aqui hoje, ou você que está me ouvindo aí, aonde quer que você esteja, se você estiver fora do caminho, volta para o caminho. Agora, para mim andar no caminho, eu tenho que me instruir dentro da vontade do Senhor. Esse é o recado de Deus hoje para a sua vida. Guarde esta palavra. Amém, Jesus? Fique no caminho. Observe cada passo que você tem dado. Tá certo? Lá, eu dei o exemplo aqui do trabalho. Lá no seu trabalho, lá o patrão chega e diz, você vai ter que mentir aqui. Não vou mentir não, patrão. Pastor, eu vou ser mandado embora. Meu irmão, você tem que saber quem é que você quer servir. Ou seu patrão é Deus. Por que você vai ser bandido? Hein? Aquele trabalho, mais uma vez, quem é que te deu o que você está nele? Deus. Se a porta fechar, o que acontece? Para alguns não acontece nada, vai passar fome e necessidade. Mas para quem crê, Deus abre 10 no lugar. Se 10 não der, Ele abre 100. Mas 100 está pouco, Ele abre 1000. Tantas quantas forem necessárias, mas ande na verdade. Apenas na verdade, não seja escravo. Olhe constantemente para a palavra de Deus. Amém? Curve a cabeça e feche os teus olhos. Pai querido, mais uma vez diante da tua presença, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos deu, porque tenho a certeza, Deus, que nos corações o Senhor falou. Na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste casal e até mesmo desta família, eu tenho a certeza, Senhor Espírito Santo, da tua direção e do teu poder. Pai, eu coloco este povo em tuas mãos. Na certeza da tua bênção, eu te agradeço para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus e vamos aplaudir ao Senhor, bem forte, igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus?